Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e finalmente a gente chega ao que espero seja a última parte desse curso que virou sobre a Lei 9.784, tá? Se você não viu o resto do vídeo, tá? Não tem problema, porque aqui tá a cerejinha do bolo sobre como você não sofrer penalidades por parte da administração pública. Tá? Obviamente que vendo só o último vídeo você não vai entender tudo, tá? Mas vai te despertar o interesse para você ver o resto. Tá? Então, gente, a grande chave onde tudo aquilo que eu falei nos outros vídeos se congrega e acaba chegando num ponto onde você tem uma nulidade que, se apresentado a um juiz, ele consegue rapidamente verificar por A mais B que o teu processo é nulo, tá? Se você não souber de mais nada da Lei 9.784, tá? Pelo menos isso você saiba. É o artigo 44 da Lei 9.784, que o STJ já afirmou, jurisprudência firme, de que se não for respeitado, leva à nulidade do processo administrativo. Tá? E o que isso significa? Por que isso é tão importante? Porque o artigo, ele diz o seguinte: encerrada a instrução, o interessado terá o direito, e aí eu vou repetir, terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente estipulado, certo? O que isso quer dizer? O detalhe que se apresenta aqui é o encerrada a instrução, terá o direito. Isso significa que a parte, ela deve ser sempre a última a falar no processo. Por quê? Porque o acusado, ele tem que ser o último a falar, porque se ele falar por primeiro, quem o acusa pode adaptar a acusação. Digamos que eu apresente uma defesa dizendo assim: olha, vocês não podem aplicar a penalidade em mim porque vocês disseram que eu atrasei na entrega do produto 10 dias. E isso é mentira, ou isso não se aplica no presente caso porque teve uma greve e o órgão estava fechado esses 10 dias e eu não entreguei porque eu não tinha como entregar. Só que a culpa é de vocês que não receberam. Então, existiu o atraso de 10 dias, mas a culpa não é minha porque vocês não estavam lá para receber. Aí o que acontece? Você falou essa defesa resolve o seu problema. Aí eles falam assim: realmente a gente não estava lá para receber, mas quando a gente recebeu estava com defeito, então a gente vai ter que aplicar a penalidade por defeito. Ué, você nem sabia que tinha troço do defeito, aí eles vão ter que aplicar a penalidade por defeito? Significa que você não pôde se defender sobre essa nova alegação de defeito, certo? Por isso que esse direito de você falar no processo, ele abre depois de encerrada a instrução. Ou seja, a acusação é por atraso, as provas falaram sobre atraso, está tudo falando sobre atraso, você vai se defender do atraso. Não se pode aditar a penalidade, certo? Não se pode aditar a acusação. A administração quer acusar também sobre o defeito no produto que descobriram depois. Ótimo, abriu outro processo administrativo para falar especificamente do defeito, e daí você vai se defender especificamente do defeito. E por que esse artigo 44 é tão importante? Porque é o seguinte: nesses mais de 10 anos que eu atuo nessa área, se 10% dos processos isso aqui foi respeitado, foi muito. Tá? A administração pública, eu não sei porquê, ela não aplica, ela não concede esse direito para a parte. E isso é tão absurdo, que, olha, eu já adotei a seguinte prática sem medo de errar. Eu apresento a defesa prévia e digo especificamente na defesa dos clientes: olha, eu quero que faça essas provas, eu quero que seja feito isso, eu quero que seja feito aquilo, e eu não vou adentrar no mérito de se o meu cliente tem razão ou não tem razão, porque isso está reservado para as razões finais, conforme o artigo 44, peço que o artigo 44 seja respeitado sob pena de nulidade. Ou seja, eu aviso para os caras que se eles não me derem o prazo para razões finais, o processo é nulo. E o que os caras fazem? Os caras aplicam a decisão, aplicam penalidade sem me abrir o prazo de intimação para razões finais, mesmo eu avisando. Às vezes eu junto jurisprudência dizendo que o processo é nulo se não for respeitado o artigo 44, e mesmo assim os caras passam por cima. Então, assim, eu posso dizer com um bom grau de certeza que 90% das penalidades aplicadas no Brasil, elas não respeitam o artigo 44. E o STJ já afirmou jurisprudência firme de que o artigo 44 deve ser respeitado. Tá? E por que o legislador colocou tão explicitamente terá o direito? Porque o processo administrativo, ele tem uma peculiaridade importante. Qual que é a peculiaridade? Na maioria dos processos na justiça, você tem uma pessoa que acusa, que é diferente da pessoa que julga. Tá?
Inclusive, a gritaria que está tendo em relação ao humor agora é justamente isso. Eles estão reclamando que a pessoa que julga teria supostamente auxiliado a pessoa que acusa. Ou seja, eles não teriam sido distantes um do outro o suficiente e por conta disso o processo seria nulo. Então o que acontece? Quando é para defender corrupto, aí eles querem uma distância total de um e do outro. Agora, quando é para o cidadão pagar de Darf se defender, não tem problema. O cara que acusa é o mesmo cara que decide e é o mesmo cara que cobra, entendeu? Todo o processo administrativo é praticamente assim. Você tem um servidor do órgão público abrindo um processo administrativo te acusando de qualquer ilícito civil e lhe cobrando uma multa que vai ser recolhida para o próprio órgão público que está lhe aplicando a multa. E ninguém vê problema nenhum nisso. Então, um processo administrativo, você está em extrema desvantagem porque não existe essa separação entre a pessoa que acusa, a pessoa que julga e a pessoa que recebe o proveito da decisão, da penalidade aplicada, sabe? Então, como existe essa desvantagem legal, certo? O mínimo que se deve respeitar é o seguinte: no mínimo, a gente tem que permitir que o cara que está sendo acusado seja o último a falar no processo. Que daí o que acontece? Você deixa a carta na manga, certo? Para apresentar por último. Se isso for respeitado, se essa lei for seguida, qual que vai ser o resultado? Se você tiver razão, respeitada a regra, a decisão obrigatoriamente vai ter que reconhecer que você tem razão. Se você tiver razão e a decisão não reconhecer que você tem razão, essa decisão provavelmente ela vai ser gritantemente equivocada, contrária à prova dos autos, e daí você consegue, na justiça, reverter a decisão. O que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, a lei simplesmente não é respeitada. E daí é irrelevante se você tem razão ou você não tem razão. Porque daí você vai buscar o judiciário, não para dizer que você tinha razão, mas você vai buscar o judiciário para alegar que existe nulidade procedimental e que a lei 9.784 foi ferida. É o que eu faço em 90% dos casos que eu atuo. Eu não vou no judiciário para dizer: olha, excelência, o meu cliente tem razão. Eu vou no judiciário para dizer: olha, excelência, a penalidade aplicada ao meu cliente não pode valer porque ele não teve a chance de provar que tem razão, certo? E quando há essa violação do artigo 44, a possibilidade de liminar ela é altíssima. Por quê? Porque é muito fácil comprovar que o artigo 44 não foi respeitado. Como assim? Ora, aqui diz: encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se. Significa que, olhando o processo, você precisa ver que a administração encaminhou uma intimação dizendo: olha, está aberto o prazo de 10 dias para apresentação de razões finais. E como é que você prova que isso não aconteceu? Você pede uma cópia do processo capa a capa. Na cópia capa a capa vai aparecer abertura do processo, defesas apresentadas e a decisão. Se não tiver lá a intimação para razões finais, não tem o que discutir. O processo é nulo de pleno direito e a gente prova, via mandado de segurança, que a nulidade existiu. Por isso que é tão importante saber trabalhar a Lei 9.784. Eu consigo, com frequência, impedir que clientes que estão errados sofram penalidade simplesmente exigindo que a administração respeite a lei e a administração, passando por cima da lei, acaba cometendo ilegalidades que impedem a aplicação de penalidade aos meus clientes, tá? Então, o artigo 44 é o principal ponto que qualquer advogado que se proponha a atuar em processo administrativo, porque ele precisa focar os seus esforços em ser o último a falar após encerrada a instrução, para garantir as melhores chances da sua tese vingar, e, segundo lugar, caso a administração tenha pressa, reclamar que o artigo 44 não foi respeitado, reclamando da nulidade, que normalmente garante, se não em primeira instância, em segunda instância, uma liminar suspendendo a aplicação das penalidades, tá? Bom, continuando. Aí você pode me perguntar: tá, mas e se eles me derem o prazo para razões finais? Daí como é que fica, né? Cumpriram a regra, tá? Bom, primeiro que espero que você tenha assistido os vídeos anteriores e tenha visto lá que você tinha que ter pedido as provas, né? Aí, poxa, se você fez o pedido de provas, eles deferiram as provas foram produzidas, aí eles te deferiram o prazo para razões finais, você utilizou as provas, apresentou uma tese e ainda assim você não tem razão, tá? Aí você tem a última salvação, que é o artigo 50. O que diz o artigo 50? O artigo 50, ele define como que uma decisão administrativa que limite direitos, quer dizer, que tenha qualquer efeito jurídico prático, né, em relação ao particular, como que essa decisão deve ser feita. E a lei é muito explícita em como que essa decisão deve ser feita. Então vamos lá ver o artigo 50. O artigo 50 diz o seguinte: os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos e fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos, imponham ou agravem deveres, decidam processos administrativos, dispensem ou declarem inelegibilidade, decidam recurso,
recursos, enfim, qualquer coisa que realmente afete a vida da pessoa. Qualquer decisão que realmente te traga alguma consequência, ela deve ser objeto de motivação. E a motivação diz especificamente indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, tá? E aí é que vem um ponto que normalmente está errado. Porque vem assim, ó, na decisão, normalmente. Comunica a aplicação de multa por conta de que foi descumprido o contrato, né? Portanto, a multa é de tantos mil reais. Tá errado. Tá errado. Indicação dos fatos. O que é indicação dos fatos? Qual que é o descumprimento do contrato, certo? Efetivamente, o que exatamente foi descumprido que gera aplicação de penalidade. E mais, fundamentos jurídicos. Ou seja, tem que indicar a lei, inciso, artigo, letra, exatamente o fundamento jurídico, ou seja, a lei, a regra que foi descumprida. A administração tem a obrigação de amoldar os fatos, o que aconteceu, que ficou realmente provado nos autos, certo? Porque lá no artigo 3º, se eu não me engano, né, que eu falei no primeiro vídeo, eles têm a obrigação de, nessa decisão, fazer referência às provas que foram apontadas e aos argumentos de defesa que foram apontados nos autos. Isso é a indicação de fatos. E o fundamento jurídico é amoldar o fato, né, o fato à lei. Então, estamos aplicando multa por atraso. Qual que é a regra que dizia qual que era o prazo para você entregar? Então precisa dizer, olha, é o item tal do contrato. E a gente vê com muita frequência indicações genéricas. Até porque, como eu disse, muitas vezes quando eles abrem o processo administrativo já está decidido. Ele já tem a decisão pronta. E é muito difícil você indicar fatos e fundamentos jurídicos para 100 casos diferentes aplicar a mesma decisão. Então eles acabam sendo genéricos, né? Em virtude do descumprimento contratual, aplica-se a multa de 10%. Qual o descumprimento? Eles precisam dizer exatamente qual o descumprimento. E o fundamento jurídico precisa dizer exatamente qual item que foi descumprido. Eu tenho um exemplo aqui que é clássico desse tipo de coisa. Tinha um cliente que ele tinha um contrato de terceirização. Então, o contrato dele abarcava lá, acho que era uma universidade, abarcava segurança, abarcava limpeza, abarcava portaria e abarcava transporte. Ele tinha uns carros alugados lá. Aí, o pessoal lá não gostava do serviço dele, mandava as multas. Aí vinha a notificação. Em virtude do descumprimento contratual, aplica-se multa de 10% e um valor jogado lá. Aí eu fazia a defesa. Olha, o documento enviado carece de motivação suficiente e é nulo de pleno direito. Peço a retificação da notificação e a devolução do prazo. Tá? Aí vinha lá de volta. Descumprimento contratual conforme artigo tal do contrato. Aí você ia ler o artigo do contrato, estava escrito assim. Cabe ao contratado cumprir exatamente os termos do contrato. Isso não é a indicação do fundamento jurídico. Aí vai lá, peço nulidade de volta, né? Aí coloquei especificamente, olha, vocês precisam indicar qual parte, o que é que eu estou descumprindo. A limpeza não ficou boa, o porteiro não atendeu direito, o carro faltou, a segurança não foi feita, o que está errado? Eles precisam dizer. E sinceramente, olha, nesse cliente foi e voltou umas 5 vezes. Tá? Aí um dia me liga lá o cara que faz a notificação e fala, doutor, eu não estou entendendo o que é que o senhor tanto reclama e tal, né? O pessoal do jurídico não deixa eu dar andamento no processo porque diz que o senhor tem razão, que realmente está nula a minha notificação. Como é que eu faço a notificação disso? Por que, rapaz? Falei, mas me diga o que está errado. Daí ele falou, não, o problema é que o sabonete que ele está enviando tem um cheiro muito forte. Eu falei, bom, meu amigo, aí então diga lá, né? Qual parte do edital que diz que o sabonete não pode ter o cheiro muito forte? Daí o cara me responde, não tem isso no edital. Eu falei, então não tem no edital, você não pode punir, não tem o que fazer, entendeu? Aí ficaram lá forçando, arranjando desculpa lá, acabou não dando em nada esse negócio, porque na verdade era picuinha lá da gestora do contrato, lá trocaram a gestora do contrato e o problema se resolveu, tá? Mas é necessário. E como é que você verifica, tá? E a explicação que vai ser dada, essa indicação de fatos e fundamentos jurídicos, ela tem que ser explícita, ela tem que ser clara. Porque o parágrafo 1º do artigo 50, ele diz o seguinte, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que nesse caso serão parte integrante do ato. Ou seja, tem que ser explícito. A decisão, ela precisa conter todos os elementos necessários para você entender o que foi descumprido, quando que foi descumprido, por que foi descumprido e aonde que está escrito que isso é um descumprimento.
Tá? Como é que a gente verifica se o artigo 50, parágrafo 1º foi cumprido? Você pega o seguinte, você pega só a decisão e entrega para uma pessoa que não conhece o caso, não sabe nada, não sabe o lado do teu cliente, não sabe o lado da administração, e pede para a pessoa ler. Se a pessoa ler a decisão e conseguir te dizer, olha, o que aconteceu aqui foi que o papel higiênico foi enviado em desconformidade com o edital e conforme o item tal do edital, do contrato aqui, previu uma multa de 10% da parte do papel higiênico e, portanto, a multa é de R$50, entendeu? Se a pessoa pegar essa decisão e conseguir ver todos esses elementos, perfeita, a decisão não tem nada de errado, tá? Quantas vezes que eu peguei uma decisão e cumpria esse requisito? Sinceramente, olha, raro, muito raro. Na maioria das vezes, você pega a decisão e você tem que ligar para o cliente para ele te contar toda a história e daí você entender do que é que eles estão falando. Aí eu pergunto para vocês, se você precisa ligar para o cliente ou ler todo o processo administrativo para entender do que eles estão falando, a decisão é explícita, clara e congruente? Obviamente que não é. E se a decisão não é explícita, clara e congruente, o que acontece? Ela é nula. E por que ela é nula? Porque a questão é a seguinte, quando a gente recorre de uma decisão, o termo recurso significa... Não significa, o termo recurso não significa você, eu discordo e eu quero que revejam tudo. Não, o recurso ele significa você apontar que aquela decisão, em comparação com o processo, está equivocada por causa de A, B, C e D. Ela não comporta aquela decisão. Então, os fatos colocados no processo em comparação com a lei não estão em congruência, certo? É isso que serve recorrer. É isso que quer dizer recorrer. Como é que você vai recorrer de uma decisão que você não entendeu? É impossível. É simplesmente impossível você fazer um recurso de uma decisão que você não conhece, que não é clara e congruente, que não apresenta indicação dos fatos e dos fundamentos legais, né? É bem comum, por exemplo, a gente pegar processo administrativo que vem assim, em razão de descumprimento da lei tal. Da lei tal? Qual o artigo da lei? A lei tem 60 artigos, fala de um monte de coisa diferente. Do que você está falando? É a mesma coisa que, por exemplo, você pegar lá, dizer assim, em razão dos fatos, está condenado a 4 anos de prisão em função do descumprimento do artigo do Código Penal. Qual o artigo? Qual que é o crime? É homicídio? Porte ilegal de arma? É assalto? É roubo? É furto? É estupro? O que é, entendeu? É obrigatório que a administração, ela indique de forma clara e congruente os fatos e fundamentos. Então, se a gente for fazer o resumo da história, a gente começa lá no começo, com a intimação, que também precisa respeitar o artigo 50, sendo claro e congruente e te explicando exatamente do que você está sendo acusado. Aí você apresenta a sua defesa prévia e pede as provas. As provas têm que obrigatoriamente ou serem realizadas ou negadas conforme a lei. Se elas forem negadas conforme a lei, eles têm que te dar um prazo para recorrer dessa decisão que negou as provas. Aí quando eles encerram o processo administrativo, ou seja, todas as provas foram feitas e nada mais pode ser alegado no processo, aí eles têm que abrir o prazo para você falar. Aí sim você vai fazer a sua defesa completa e apontar as provas e dizer que, conforme a lei e conforme as provas, você não deve ser punido. E a partir dessa defesa, que tem que ser analisada, olhada, eles precisam colocar uma decisão administrativa que apresente os fatos que foram alegados, e nesses fatos eles precisam fazer referência às teses defensivas que você colocou e dizer por que elas não se aplicam e apontar qual o fundamento da lei, apontando o artigo, a linha, exatamente o que é, para dizer por que a sua defesa não vale e por que você está sofrendo a penalidade. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a chance da administração pública passar por tudo isso e realmente fazer isso? Eu digo para vocês, é muito pequena. Muito, muito pequena. É por isso que, no meu trabalho, eu acabo conseguindo, muitas vezes, anular processos administrativos, inclusive de clientes que estão completamente errados. O cara não tem razão nenhuma. O cara merece tomar a penalidade, entendeu? Tem mais é que ser impedido de licitar, tem mais é que tomar a multa de 100 mil reais. Mas como a administração pública não cumpre a lei, a gente anula. Anula. Fazer o quê? Né? Efetivamente punir alguém dá trabalho. E esse trabalho tem que ser cumprido pelos funcionários públicos que recebem, inclusive, muito bem para fazer essa lei, fazer o cumprimento dessa lei. Mas eu não sei porquê, tá? Dificilmente isso é cumprido. O que na prática acontece é o seguinte, eles mandam uma intimação muito mal redigida, tá? Dizendo que você descumpriu alguma coisa, te dão um prazo para defesa prévia de 5 dias, você apresenta uma defesa prévia, eles nem leem a defesa, juntam uma decisão que já estava pronta, que eles já fizeram para todos os outros processos iguais que tinham,
aí te dá um prazo para você recorrer, você recorre, ele junta uma outra decisão indeferindo o recurso que também já estava pronta, que nem faz referência, tá? Se você lê a decisão, normalmente você vê que os caras nem leram, você pode pôr lá na tua defesa, lá xingando a mãe do cara, você pode pôr uma receita de bolo, um negócio que os caras não vão nem perceber, a decisão nem vai mencionar, tá? E a penalidade se aplica dessa forma. Só que se você cair na besteira de na defesa prévia apresentar toda a sua defesa, tá? Dificilmente você vai reverter isso no judiciário. Agora, se você aplicar tudo isso que eu expliquei para vocês nesses 4 ou 5 vídeos, agora eu já não sei quantos que vão ficar, tá? Muito provavelmente você vai ter alguma coisa específica para apontar para o juiz, que é uma violação objetiva do seu direito de ampla defesa e contraditório. O que que é? Excelência, eu pedi essa prova, eles nem leram meu pedido de prova e decidiram o processo. O processo é nulo. Muito provavelmente vai sair liminar. Excelência, eu pedi especificamente para eles me darem o prazo de razões finais e pedi especificamente para fazer essas provas. Eles decidiram direto, nem mencionaram o meu pedido de provas e ignoraram completamente o meu direito de razões finais. Obviamente, o processo é nulo. Altas chances de conseguir eliminar. Eles fizeram as provas, eles deferiram as provas e eles te deram prazo para razões finais. A decisão que foi juntada no processo parece uma decisão padrão. Não menciona as provas que você fez e não menciona as teses de defesa que você apresentou, nem para dizer que elas não cabem, tá? Essa decisão também, muito provavelmente, poderá ser objeto de mandado de segurança. Aí a chance de eliminar é um pouquinho menor, porque daí o juiz vai ter que sentar e ler o processo para ver que a decisão não bate com o processo, tá? Mas, sinceramente, é muito raro ver um processo administrativo onde todos esses passos são seguidos, tá? 2 órgãos que eu sei que esses passos são seguidos, tá? A Anatel segue todos os passos, tá? Mas volta e meia a gente pede prova, eles acabam indeferindo de forma ilegal, tá? E a Secretaria de Estado da Educação aqui do Paraná também segue todos os passos certinhos, tá? Botaram lá uma chefe lá, que ela manja do Paranauê aí, ela sabe, ela tem, inclusive teve uma coisa engraçada que acho que nos primeiros processos que eu tive lá, eu pedi pra estagiária lá buscar, ela voltou e falou assim, doutor, acho que vai dar problema ainda. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, todos os livros que o doutor tem aqui, a mulher tem lá em cima da mesa dela. Eu falei, então vai dar problema. E realmente, lá, a chefe lá, ela sabe fazer o processo administrativo certinho. Eles fazem certinho. Eles fazem tão certinho que quando eu junto a procuração nos autos, eles decidem alguma coisa no processo, eles mandam um carro oficial ir no escritório e me entregar em mãos a decisão para eu não alegar a nulidade de jeito nenhum. Então na Secretaria de Estado da Educação, sabe, é só quando o cliente tem razão mesmo. Agora, em todos os outros órgãos, sinceramente, tá, muito difícil ver um processo administrativo que segue essa lei. E se o processo não segue a lei, o processo é nulo e a gente consegue derrubar, tá? Então, gente, em relação ao curso, é isso. Vai ter uma última parte que eu vou gravar, mostrando para vocês a jurisprudência que fundamenta tudo isso que eu falei para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenham aprendido e até o próximo tema, até o próximo vídeo. Peço que curtam, se inscrevam, compartilhem, né? Cliquem no sininho e até o próximo vídeo.